Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 1 Samuel 25. Vamos ler o primeiro, né, e alguns versículos a seguir. O primeiro, 25, vai falar que Samuel, né, ali ele faleceu, e depois que ele faleceu, a palavra do Senhor vai falar que Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E ali havia um homem em Amon que tinha posses no Carmelo, e este homem era muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar aqui, né? Que Davi, ele estava no deserto. E quando fala de deserto, né, a palavra do Senhor, deserto não é fácil, mas também deserto é lugar, né, de crescimento, de aprendizagem. E aqui, Davi, ele estava, né, no deserto, e a palavra do Senhor vai falar que no Carmelo, né, havia um homem próspero, né, por nome Nabal. Então este homem, ele era próspero, mas ele, né, não tinha a presença do Senhor. E Davi era o contrário. Davi, ele estava ali, né, no deserto, estava passando ali por um momento de dificuldade, né, por um momento de, digamos assim, de escassez, né, financeira. Porém, Davi, ele era ungido, né, do Senhor, ele era escolhido, né, pelo Senhor. E quando a gente está passando, né, muitas vezes por dificuldades, por situações assim, difícil, muitas vezes até duvidamos, né? Será que Deus tem mesmo alguma coisa comigo? Será que o Senhor verdadeiramente me escolheu, né? Porque esse deserto, ele está tão difícil, né? Digamos assim, que muitas vezes nós chegamos até mesmo a duvidar, né? Que o Senhor está conosco. Mas a palavra do Senhor, né, não vai falar que Davi, nele duvidou. Davi, ele sofreu muito, né? Passou ali por muitas coisas, mas firme ali no Senhor, porque Davi sabia, né? De quem ele era em Deus e de que ele era escolha do Senhor, por mais que ele estivesse ali passando, né, por situações difíceis ali naquele deserto, mas ele era uma escolha do Senhor. E aqui, irmãos, no 3 vai falar assim: e o nome deste homem era Nabal, e o nome da sua mulher Abigail, e era sua mulher de bom entendimento e formosa. Então este homem, por nome Nabal, ele não tinha a presença do Senhor. Porém, ele era próspero, financeiramente falando, né? Era próspero, né, de bens, e também tinha uma esposa, né, uma esposa sábia, uma esposa formosa. Então este homem aqui, ele tinha tudo que um homem aqui nessa terra, né, desejava, porém não tinha o principal, que era o que? A presença do Senhor. E através dessa palavra que o Senhor já começa a falar conosco aqui, que não importa, né, o tamanho da sua riqueza, o tamanho dos seus bens materiais. Você pode ter tudo financeiramente falando, mas se você não tiver a presença do Senhor, você não tem nada. E aqui, irmãos, no 6 vai falar assim, perdão, no 6 não, no 4. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas, enviou Davi 10 moços e 10 moços e subiu ao Carmelo. E vindo a Nabal, perguntai em meu nome como está. Então aqui a palavra do Senhor vai falar que Davi
Sabendo, né, que Nabal estava ali tosqueando as suas ovelhas, né, enviou seus moços para ir até ele, né, perguntar como era que ele estava. E aqui no 6, Davi vai dar instruções, né, os moços dele, como é que é para falar. Aí no 6, Davi vai falar: e assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tu tens tenha paz. Então Davi ali enviou, né, os seus moços. Por quê? Porque Davi estava necessitando ali de alimentos. Davi e os seus moços, né? Os homens que ali o acompanhavam. E Davi ali enviou, juntamente com os seus moços, uma palavra, né, de bênção para a casa de Nabal, para Nabal e para a sua casa. Mas a palavra do Senhor vai falar que ele não aceitou aquela palavra. E por que que ele não aceitou? Porque ele era mau, ele era um homem ruim, ele não era um homem bom, de boas obras. E aqui vai falar, né, no 10, vai falar assim: e Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão e a minha água e a minha carne e as minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que nem sei de onde vieram? Então a palavra do Senhor vai falar que Davi, quando ele enviou aqueles moços ali, né, com aquela palavra de bênção para Nabal e a sua casa, Davi ali falou para eles, né, que quando mandou eles falar, né, a Nabal, que quando os moços de Nabal estavam, né, com as ovelhas deles ali apacentando juntamente com Davi e os seus homens, eles serviram, né, de proteção para os animais de Nabal e também para os moços, né, de Nabal. E agora que eles estavam necessitando, Davi mandou eles ir, né, os seus moços até eles pedir, né, algo, alguma coisa ali, do que ele tivesse ali, né, nas mãos dele ali, para abençoar a vida de Davi, daqueles moços. Mas a palavra do Senhor vai falar que Nabal, ele retribuiu Davi com essas palavras, né? Ele ali tipo que zombou, né? Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? E muitas vezes isso acontece na minha e na tua vida. Muitas vezes fazemos o bem, né? E não somos reconhecidos, ainda somos zombados, né? Mas ali, irmãos, aquela palavra ali, aquelas palavras não soou bem, né, aos ouvidos de Davi. A palavra do Senhor vai falar que quando os moços, né, anunciaram a Davi, ali Davi se encheu de fúria e ele falou, né, para os seus moços cingirem as suas espadas, porque ele ia até a casa de Nabal e não ia deixar nada da casa de Nabal. Nem mulheres e nem crianças iam sobreviver de tão grande a ira de Davi, né, com aquelas palavras ali de Nabal. Mas a palavra do Senhor vai falar aqui no 14: porém um dos moços anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os maltratou. Então ali um dos moços foi até Abigail e avisou para ela, né, falando: Davi enviou, né, os moços ali, e o nosso amo maltratou, e eles, né, e Davi e os seus homens usaram conosco, né, de benevolência, mas o nosso amo os maltratou, não reconheceu. E aqui no 15 vai falar assim: todavia estes homens foram muito bons e nunca fomos agravados por eles. E nada nos faltou em todos os dias que conversávamos com eles quando estávamos no campo. No 17 vai falar assim: agora, pois, considere e vede o que há de fazer, porque o mal já está de todo feito contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é tão grande filho de Belial que não há quem lhe possa falar.
Então um dos moços falou para ela, né, viu o que ela poderia fazer, porque o mal já estava feito, né? Ele já sabia que Davi não ia aceitar, né, aquelas palavras de bom grado. Mas ali Abigail, ela foi sábia, a palavra do Senhor vai falar que ali ela se apressou, né? E ajeitou ali os mantimentos para ir de encontro até Davi. E assim ela fez. E a palavra do Senhor vai falar aqui, né? No 23, né? Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se perante Davi sobre o seu rosto. Inclinou-se em terra e lançou-se aos seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Então a palavra do Senhor vai falar, né? Que Abigail, ela foi, né, até Davi, ela se apressou, levou, né, os mantimentos ali, tudo que ela poderia levar para Davi, ela levou e ela ali, né, ela tomou aquele agravo, né, que o seu esposo fez com Davi para si, e ela ali pediu, né, para que Davi perdoasse, né, aquela transgressão. Irmãos, e quando você tem alguém, né, que sabe apaziguar a situação, dê glórias a Deus. Quando você arruma uma mulher sábia, porque a palavra do Senhor vai falar que a Abigail, ela não era só uma mulher bonita, uma mulher formosa, mas ela era de bom entendimento. Então essa mulher aqui, ela salvou, né, não só a vida do seu esposo, mas a vida, né, de todos da sua casa através daquela atitude dela. A palavra do Senhor vai falar que Davi, quando ele mandou seus moços cingirem as suas espadas e também cingiu a espada dele, ele ia para exterminar com todo mundo, não era para sobrar ninguém. E ali, enquanto isso, a palavra do Senhor vai falar que enquanto Abigail estava ali tentando, né, salvar a sua casa, o seu esposo estava dando banquetes, né, na sua casa, estava já embriagado ali, sem nem pensar nas consequências daquela situação, né, que ele mesmo causou ali. Mas ela não, ela foi sábia, ela foi de encontro a Davi, ela ali se prostrou aos pés dele, né? E ali ele recebeu aquelas palavras, né, de Abigail e aquele presente ali que ela levou até ele, que foi os mantimentos, né? Então, ela foi sábia, essa mulher, ela era uma mulher assim, abençoada. Irmãos, tem mulher hoje em dia que ela não sabe ser sábia. Tem muitas situações, muitas atitudes, né, que elas tomam, que certas mulheres tomam, né, de forma errada. Não é como a Abigail. A Abigail foi sábia, ela foi lá, né, ela se retratou e ela salvou a vida do seu esposo, ali de Davi, né, de sofrer ali as consequências da mão de Davi e de toda a sua casa. A palavra do Senhor vai falar que depois o Senhor, né, foi quem se encarregou de tratar, né, com Nabal, que ali o Senhor mesmo foi quem matou, né, tirou a vida de Nabal, porque ele era um homem mau e ele não sabia, né, reconhecer a bondade, né, que recebeu ali da parte de Davi. Ele não soube receber. Davi ali se contentou com aquelas palavras ali de Abigail e ainda agradeceu, né, a ela, porque ele ia para exterminar com todo mundo e ela apaziguou ali a situação e ele não fez, né, aquilo que ele intentava fazer. Então que venhamos, né, aprender a ser como Abigail, né, apaziguar situações, né, ao invés de deixar, né, acontecer. Ali, se ela tivesse deixado acontecer, ia acontecer uma tragédia na casa dela, na família dela. Mas ela foi sábia, né, e apaziguou a situação. Então que venhamos ser sábias também como ela. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, obrigada, Jesus, porque o Senhor é o Deus que nos ensina através da tua palavra. Que venhamos, meu Pai, a sermos mulheres sábias também. E desde já, gratidão por tudo e te pedir quando essa palavra chegar, Senhor, com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai.
e que o Senhor venha suprir também toda a nossa necessidade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.